Mais uma cartada para o julgamento do Bolsonaro. E aí? Olha, tá pegando fogo, hein? Dia 2 começa A parte final, né? Rapaz, dia 2 começa a briguinha, hein? E aí, cara? Essa cartada é o duplo grau de jurisdição. Então, as coisas podem mudar, porque uma coisa é você ser votado ali, né, ser condenado numa turma com 5 ministros, né, no caso do Bolsonaro, a primeira turma. Outra coisa é você ser julgado por 11, né, no plenário. Então, tudo pode acontecer. Cara, mas eles foram ardilosos, né? Você pega aí uma turma e outra. Ele caiu numa turma onde todo mundo, meu irmão, todo mundo é avesso ao Bolsonaro. E aí? O que eu acho é que eles estavam querendo fazer o quê? Condenar o Bolsonaro por unanimidade. E eles não imaginavam que o Fux, né, devagarzinho fosse saindo. E hoje você começa a perceber que forças estranhas, né, vindo de fora do país, já começa também a aterrorizar outros que fazem parte dessa turma. E aí vem a oposição, tenta em inúmeras situações, e agora vem tentando fazer esse projeto para que seja possível, né? Aqueles que são, julgados pelo STF, têm o direito, né, de ter uma forma de recorrer. Porque quando eles acabam com essa questão do foro, meu irmão, fica tudo ruim para eles. E a credibilidade do STF hoje está em baixa, mas justamente, sabe, por causa dessa parcialidade, né? Nós já falamos isso, eu ouço muita gente comentar, né? Aquele que é indicado pelo seu adversário para te julgar, pô, isso não pode estar certo. Eu vou com a lei, vou cumprir a Constituição, balela. Se ele é teu adversário, ele vai fazer de tudo, numa vírgula, num ponto, para poder te pegar. E duvido que ele faria a mesma coisa com aquele que o indicou, né? Então, a população hoje entende que o STF não tem essa credibilidade toda. Por isso que o Brasil está pegando fogo. Não, e pegando muito fogo, cara. Como eu sempre falo, era tão simples fazer tudo normal. Começar o processo lá embaixo, deixá-lo subir, chegando lá em cima, martelada. Tranquilo, tá no jogo. Mas o que eles programaram foi o quê? Um processo rápido, um julgamento rápido, uma condenação rápida, para que o Bolsonaro ficasse fora do jogo. Isso aí eu não nego. Na minha cabeça é uma grande articulação do sistema para impedir que o Bolsonaro concorra às eleições. Mas, cara, tem muita coisa sendo mexida, muita pedra ainda vai ser tirada do lugar ou colocada em outro lugar e a gente vai saber o que vai acontecer. Mas nós trouxemos uma matéria aqui, fresquinha, e a gente vai dar uma lida. O que tu acha? Vamos lá? Vamos sim, vamos acompanhar então, aqui. Deixa eu botar meu óculos aqui, mas se você quiser pode começar a ler. É uma matéria do G1, né, do Valdo Cruz, comentarista de política e economia da Globo News. Em nova cartada para beneficiar Bolsonaro, oposição quer aprovar duplo grau de jurisdição para condenados em turmas do STF. Lembrando que são 2 turmas, primeira e segunda, cada turma com 5 componentes, 5 ministros do STF, né? Certo. E o plenário é composto de 11 ministros. Então, entre os últimos movimentos antes do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, na ação penal do golpe, a oposição que o apoia quer aprovar na PEC das prerrogativas uma regra concedendo a um condenado em uma das turmas do Supremo Tribunal Federal, STF, o direito de recorrer ao plenário do tribunal. Ou seja, vamos entender isso, né? São 2 turmas. Né? No caso do Bolsonaro, ele está sendo julgado por uma turma. Isso. E em ele perdendo ali, ele teria o direito de recorrer ao plenário. Correto? Isso. Então é assim que o pessoal precisa entender. É o duplo grau de jurisdição. Mas, entendamos, a lei só pode vir para beneficiar. Então isso tem que acontecer antes dele ser condenado. Justamente. Correto? Isso. Vamos dar continuidade? Vamos. Seria um duplo grau de jurisdição para políticos que são julgados na primeira turma, que é o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. Essa seria uma alternativa ao fim do foro privilegiado, que a oposição não conseguiu apoio para votar. Sim. O próprio presidente da Câmara dos Deputados
Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, já disse em entrevista que o modelo atual prejudica parlamentares ao não garantir a eles o duplo grau de jurisdição, uma outra instância para recorrer em caso de condenação. Foi o que você acabou de explicar. Exatamente. Em entrevista à Globo News, Mota fez a reclamação, lembrando que hoje todo cidadão tem outras instâncias para recorrer, mas os parlamentares com foro no Supremo são julgados apenas numa instância. Mas espera aí, olha só. A gente precisa entender o seguinte, nós estamos sempre falando aqui na nossa mesa. O grande problema do Brasil é que você tem hoje um presidente da Câmara, você tem hoje um presidente do Senado, e você tem outros políticos, tudo amarrados com processos. Processos esses que estão engavetados ou sentados aqui, ó, junto com o ministro. O que acontece? Enquanto eles não mexem com os interesses do sistema, eles vão trabalhando. Mas quando eles mexem com o interesse do sistema, aí o ministro esse ou outro fala assim, ô filhão, chega aqui, lembra daquele processo que você tem? Você vai tocar para frente isso mesmo? A gente vai tocar o processo para frente também. É verdade. E aí fica todo mundo amarrado. Aí fica aí dando um monte de desculpas que para mim, no final, é balela. Mas vamos lá, continua aí. E lembrando, Sá, bem colocado, que quando você fala em benefício para o servidor público, por exemplo, quando se trata de servidor do poder judiciário e do poder legislativo, eles têm tudo. Tudo é aprovado. O judiciário manda para lá o aumento disso, daquilo, uma vantagem, um benefício, é aprovado. Agora, quando se trata do poder executivo, que é a maioria dos servidores públicos do Brasil, nunca pode. Né? Exatamente. Então você já vê que tem algo errado ali. Né? Para o servidor do executivo é só cortar. Né? Eles falam em privilégio, mas eles não cortam o privilégio do poder judiciário e do poder legislativo. O corte é na carne dos outros. Isso aí, na deles própria não. É isso, esse que é o grande problema. Presta atenção, essa mesa aqui a gente não discute mentira. A gente fala a verdade. E pode ter certeza, nos canais televisivos tradicionais que você tem aí, não se fala do jeito que a gente fala. É verdade. Vamos Vou continuar lendo ali. O problema é o tempo de aprovação. O que teria de ter um grande acordo entre parlamentares para ser aprovado rapidamente. O novo relator da PEC das prerrogativas, Lafayette Andrada, republicano de Minas Gerais, já está costurando um novo texto para levar a proposta ao plenário da Câmara. Se a medida for aprovada a tempo, Bolsonaro, se for condenado na primeira turma, teria o direito assegurado de recorrer ao plenário de 11 ministros do STF. Eu expliquei isso aqui, isso. Correto? Nesta fase, bolsonaristas contariam com um pedido de vista por um dos ministros indicados por Bolsonaro, o que jogaria o fim do julgamento para o próximo ano, o da eleição presidencial, 2026. Exatamente. Por outro lado, nesta reta final antes do julgamento de Bolsonaro, a Procuradoria-Geral da República, a PGR, recomendou à Polícia Federal reforçar de forma urgente e imediata o policiamento ostensivo e discreto nas imediações do endereço residencial de Bolsonaro, bem como manutenção constante e checagem do sistema de monitoramento eletrônico de forma a assegurar a eficácia. O pedido havia sido feito pelo líder do PT, Lindenberg Farias, argumentando que, hoje, não há um esquema de vigilância nem de monitoramento na residência do ex-presidente. Eu acho engraçado, meu irmão. Eu acho engraçado o PT. Eu acho engraçado esse Lindinho, né? Chamado de... Bom, preciso ficar quieto. Vamos lá. Lindinho Faria, né? Ou seja, o Lindenberg Farias. Meu irmão, eu acho engraçado isso. Eles estão fazendo de tudo para que o Bolsonaro seja preso. E eles estão preocupados com uma possível fuga. Pegaram uma minuta, né? Um rascunho de um pedido de asilo, né, à embaixada argentina. E isso é antigo, não é de agora. E eles querem fazer ligação de que o Bolsonaro está tentando uma fuga. Olha, o Bolsonaro já teve tantas chances de fugir e não fugiu. Eu acho que o Bolsonaro quer mostrar para a sociedade que ele não tem culpa, não errou, ele não tem nada a ver.
E aí, cara, entra uma questão de opinião, né? Mas a gente hoje está podado em colocar algumas opiniões, infelizmente. No dia do evento, do suposto golpe, a gente sabe que tem inúmeras contradições. Câmeras que sumiram, câmeras que não apareceram, imagens que se perderam, né? O ministro da Justiça à época, hoje, é ministro do Supremo Tribunal Federal. Cara, tem muitas perguntas sem respostas. E aí eu quero falar para você. Na Venezuela, na embaixada argentina, que naquele momento estava sendo, né, administrada pelos brasileiros, debaixo das barbas do presidente Maduro, os americanos foram lá e resgataram os reféns. Será que é disso que o PT tem medo? Será que é disso? Olha só, eu quero contextualizar da seguinte forma, pegar essa onça aqui sem nenhum preconceito, sem racismo. Essa aqui é a onça do PT e essa aqui é a onça do PL. São opositores. Quando essa aqui tem uma grande ideia, uma coisa positiva para o país e para o povo, esse aqui é contra. Quando você muda a situação onde o PL representando a direita e aqui o PT, quando essa aqui pode ser a melhor ideia do mundo para o povo brasileiro e para o nosso país, se a ideia desse aqui, esse aqui é contra. É aquilo que você falou, você tem que unificar. Aconteceu isso agora, sabe o que aconteceu na Câmara Federal? O PL e o PT, que são adversários, eles se uniram na votação daquele projeto da adultização. Eles concordaram que tem que haver mudanças, não pode deixar pedófilos, estupradores, etc. Inclusive nós fizemos um programa aqui falando, sim, né, sim, sobre isso. Então eles se alinharam e votaram juntos. É isso que tem que acontecer no Brasil. A disputa tem que acontecer no período eleitoral. Quem ganhar, ganhou. E depois tem que seguir unido em prol de um país, em prol de um povo. Infelizmente, é o que não acontece. 99% das vezes não acontece. E acontece uma vez, como aconteceu agora nesse processo da adultização. Irmão, o que falta no Brasil é um plano diretor. É um plano que faz com que nós imaginemos a cada X tempo, né, seguir um conceito político, um conceito econômico, um conceito industrial, um conceito de desenvolvimento, um conceito de educação, de cultura. Falta com que nós entendamos essa realidade para o Brasil. Com isso, você vê que a esquerda, quando toma o Brasil, tenta desfigurar a cultura brasileira aos moldes que eles acham que é correto. Nós perdemos muita coisa no país por conta dessa briga, por conta dessa aculturação de esquerda. Você não vê mais nas ruas aqueles movimentos de caipira, você não vê mais os movimentos democráticos da própria população, as pessoas se reunindo, fazendo festinhas, churrascos, né, junto às pessoas salgadinho nas ruas, brincando. Você não vê mais isso. Porque foram aculturados ao modo deles. Aí veio essa questão da adultização. Ninguém fala, mas a criminalidade aumentou. O uso de droga hoje é comum. Infelizmente, todo mundo faz o que quer. Por quê? Porque a esquerda chegou e popularizou na cabeça das pessoas que você faz o que você quiser. Lembra daquela frase que o pessoal diz, é proibido proibir? Meu irmão, existem coisas que precisam ser proibidas. Principalmente, para mim, tem que ser proibido aquilo que vai te machucar, que vai te ferir. Tem que ser proibido para você aquilo que vai me ferir, aquilo que vai me machucar. Lembra daquela frase? O seu direito começa aonde o meu termina, ou vice-versa? As pessoas esqueceram disso. Então, isso chama-se conservadorismo. Conservadorismo. E o Brasil precisa retomar a ideia de um projeto de futuro.
Portanto, tudo que a gente acabou de ler nada mais é, mais uma vez, do que um grande acordão para beneficiar alguém. É isso. Meu amigo, de mim, eu encerro por aqui. Olha, se está gostando do nosso trabalho, eu peço a você, compartilhe o nosso trabalho, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like, faça o seu comentário. É muito importante para a gente. Dê a sua sugestão. Peça para a gente gravar o que você gostaria de saber. Estamos abertos a tudo que você nos pedir. E é isso. Aldinho, é contigo. A palavra é tua. É isso aí, Sá. Eu lembro que quando era criança, adolescente, ia para a escola estudar OSPB, Organização Social Boa. da Política Brasileira, e também tinha outra matéria, Moral e Cívica. Né? Então você ali aprendia, você chegava na escola, tinha que formar, principalmente no primeiro dia da semana, no primeiro dia útil, segunda-feira, você tinha que formar, cantar o hino nacional. Com a bandeira, aqui a bandeira. Pois é, mas foi se perdendo. Hoje eu vejo criança respondendo seus pais, seus avós, né? E se o pai tentar cobrar, ou a mãe, ou a avó, ou o vô, ele fala assim, eu vou na polícia, eu vou no conselho tutelar. Isso. Então, será que isso é o certo? Né? Ver aquela lei da Xuxa, né? Conhecida como lei da antipalmada, né? Porque antigamente minha mãe, eu chegava em casa, fizesse qualquer coisa errada na rua, né? Porque antigamente não tinha internet, era fofoca mesmo, boca a boca, a vizinha falava pra minha mãe, chegava em casa, estava preparada uma vara de amora que ela descascava, ficava ela lisinha, ou então de romã, ficava com aqueles olhinhos, então de a goiabeira, meu irmão. Nunca deixei de amar minha mãe, porque ela pegava e me cobrava. Tu fez isso assim? Ah, mamãe fez e couro comia. Pra quê? Pra corrigir. Agora, hoje não pode fazer nada disso, porque é agressão, né? A criança vai ficar doente, vai ficar com o psicológico abalado, né? Então aí vai crescendo. Hoje as crianças e os adolescentes, o errado passou a ser o certo. Hoje tem que fumar maconha, tem que cheirar cocaína, né? Tem que beber a bebida alcoólica que estiver rolando ali, se não beber é o bobão, né? É a menina, né, passando vergonha na frente das coleguinhas e acaba fazendo as coisas erradas. E dali vai para furtar na casa dos outros, vai roubar, meter a mão na arma de fogo, vai usar, né, ou vender droga para poder ter a droga para poder utilizar junto com os colegas. Então, as coisas estão mudadas. Tem que ter uma revolução no país, né? Porque do jeito que tá difícil, irmão. Ver que tanta gente aí com dinheiro tá indo para fora do Brasil, né? Mas isso aí é um assunto pro próximo, né? Exatamente. Podcast que é a sugestão do pessoal, né? Isso aí, pra gente poder estar debatendo aqui, que as pessoas possam estar participando, né? A sua opinião é muito importante. Então, finalizando mais uma vez, eu agradeço em nome do nosso podcast, dizer que pra gente é importante a sua participação junto com a gente, comentando, curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal, sempre lembrando que a gente não ganha nada por isso, nem R$1. A gente está aqui para poder, né, dando o nosso tempo com a nossa experiência, passando as informações, tentando colocar de maneira mais clara possível para que você possa entender. Então, Sá, mais uma vez eu agradeço e vamos finalizar o programa para a gente poder já pensar, né, em uma nova matéria para debater aqui para o nosso povo. Tamo junto, meu irmão. Deus nos abençoe. Amém.